Seja bem-vindo à Direitologia, o canal onde o crime acontece. E finalmente, pessoal, chegamos no nosso primeiro vídeo depois desses 2 anos parados e nós começaremos do início. No que tange ao direito criminal, nós começaremos da parte geral do Código Penal, falaremos a respeito hoje do artigo 1º e, é claro, nós vamos repetir muitos assuntos que já foram tratados aqui no canal. Porém, se você assistiu naquela época, pode ter algumas coisas novas aqui. Além do mais, nós tentaremos melhorar com alguns recursos que nós utilizaremos e também com o áudio, que eu acredito que agora está melhor do que antes. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no canal, na aba Comunidade, perguntando como que é o seu nível aí com relação ao direito criminal. 17% falou que não sabe nada e mais de 60% falou que está no nível básico. Então, nós tentaremos abranger o máximo possível de conteúdo, o máximo possível de pessoas, independente do nível que ela estiver. Sempre que nós iniciarmos um artigo, por exemplo, hoje, artigo 1º, nós falaremos o básico do básico. Então, para aquele que não sabe nada, para começar a saber de alguma coisa. Depois, nos próximos vídeos, ainda falando do artigo 1º, nós vamos destrinchar um pouco mais para aqueles que já estão num nível mais avançado. Então, sem mais delongas, vamos tratar do artigo 1º do Código Penal. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, curta, compartilhe, comente, assine ou clica aí no sininho para ser alertado todas as vezes que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. Então, vem comigo saber mais um pouco a respeito do nosso Código Penal. O livro do artigo do Código Penal, ele tem várias folhas. Pensem no Código Penal como sendo um livrão onde dentro dele você vai ter escrito lá diversas coisas. E que coisas são essas? São comportamentos com... Eita, nós... Que palavra... Vamos lá. Comportamentos que são bem vistos ou não pela sociedade. São bem vistos ou não são bem vistos pela sociedade. Esses comportamentos que não são bem vistos pela sociedade, caso você os pratique, você sofrerá uma sanção, você sofrerá uma pena. É claro que esse conceito é bem básico, isso que eu falei, mas tenha ele em mente. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar a respeito disso. Porém, nesse início, é bom que você saiba disso, principalmente para poder entender o artigo 1º, que é o que nós vamos falar. Então, sem mais delongas, vamos lá. O artigo 1º do Código Penal diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Falaremos a respeito de todos os pontos deste artigo, começando pelo crime. Não há crime. Então, o que é crime? Numa definição basiquíssima, são aqueles comportamentos que a sociedade, por geral, desaprova. Essa sociedade é aquela que elege os seus representantes para o poder legislativo e esse pessoal vai colocar num papel esses comportamentos que são permitidos ou não com base no interesse da sociedade. São comportamentos que, caso as pessoas começassem a praticá-los, a sociedade entraria num caos, numa anarquia total. Por exemplo, imagine você que o crime de homicídio não estivesse previsto como proibido na lei. Sabe o que isso acontecer? Se alguém mata alguém, o outro vai lá e se vinga, mata o outro, que mata o outro, que mata o outro, daqui a pouco a sociedade é extinta. Então esses comportamentos estão lá na lei para que não vire a sociedade um caos, não vire uma bagunça total. Então, não existe crime sem lei. A lei nós já falamos, aquilo que os nossos nobres deputados e senadores fazem, anterior que o defina. Ou seja, se não houver uma lei antes do comportamento praticado, não existirá o crime.
Por exemplo, homicídio. Ele só vai ocorrer caso tenha uma lei aqui, ó, uma lei dizendo que matar alguém é crime. Essa lei ela deve ser anterior ao fato praticado. E a partir daqui, prosseguindo, você vai ter a pena caso alguém pratique esse comportamento, essa conduta. Essa primeira parte, deixa eu mudar de cor aqui, essa primeira parte do artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nada mais é do que isso que nós já acabamos de explicar. Você tem que ter uma lei, essa lei é anterior à conduta praticada, no caso o homicídio, para que haja uma pena, e aí é o que nós veremos na segunda parte do artigo, que diz o seguinte: não há pena sem prévia cominação legal. O que é cominação? É uma ameaça de punição. É uma ameaça de punição. Essa ameaça deve estar prevista em lei, deve ser legal. Ou seja, então, não há pena sem uma prévia ameaça legal do que você vai sofrer caso cometa aquela conduta. Então, aqui nós temos alguns princípios, nós falaremos deles depois, mas entenda isso. O que o artigo 1º do Código Penal diz é isso. Para que haja ou para que uma conduta seja considerada crime, é necessário que haja uma lei dizendo isso, e para que a pessoa seja punido também. A pena deve ser dita antes. Você não pode praticar um comportamento qualquer, você não pode praticar um homicídio e só saber a sua pena depois. A pena está aqui. Ela deve vir antes, junto com a definição do comportamento. Então, pensem nisso. Lei definindo o comportamento que não pode ser feito. Aí você tem o comportamento, caso alguém o pratique, e caso alguém praticou isso, ele sofrerá uma pena, uma sanção. Beleza? Essa é a explicação do artigo 1º do Código Penal. Nos vídeos posteriores, nós aprofundaremos um pouco mais a respeito desse tema. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhe, comenta, aciona o sininho para ser alertado quando nós postarmos vídeos novos aqui. E não esqueça também de acompanhar os últimos vídeos que nós postamos aqui no canal, que vão aparecer aí agora, ó. Tá aí do lado. É só clicar que já vai direto lá, beleza? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.